quando alguém me pergunta sobre isso, né? O que é que o que é que o mercado de milhas aéreas proporcionou pra você? Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: mudou muito a minha vida, principalmente no sentido de viajar. Por quê? Quem vê a gente hoje, assim, né, viajando em classe executiva, indo pra vários lugares, enfim, rodando o mundo. A galera acha que a gente é milionário. Milionário, tá rico, tá começa por milionário, aí. tá ganhando muito dinheiro, enfim, ou então é herdeiro, alguma coisa. Ganhou na Mega Sena, como normalmente as pessoas falavam pra mim, né? Mas esse cara ganhou na Mega Sena. Engraçado que lá na sala da OAB, quando eu jogava com mais frequência, hoje eu tô cada dia mais reduzindo pra vivenciar, pra viver, me dedicar mais ao mercado de milhas aéreas. As pessoas falavam, né, que eu era o advogado milionário, que eu ganhei na Mega Sena e não tinha comunicado a ninguém, não tinha conversado a ninguém. Mas na verdade não foi isso. Tudo começou quando eu conheço pessoas, já à minha volta, que viajavam muito o mundo, e eu sempre tive o sonho, de pequeno, de conhecer a Tailândia. Mas claro, você imagina, poxa, a Tailândia do outro lado do mundo, é muito longe pra você conhecer, e você fica. E a passagem é caro, de fato, é caro. Porém, isso é um dos motivos que as milhas aéreas proporcionam pra gente, né? A passagem é cara, porém, quando você tem um conhecimento, fica tudo mais fácil. Muito, muito mais fácil. E aí, eu tinha vontade de conhecer a Tailândia por conta daquele jogo Street Fighter, né? Acho que o pessoal aqui que você conhece, já jogou Street Fighter, sabe? E o cenário do Sagat, ele fica na Tailândia. Ele fica em Ayutthaya, que é a antiga capital lá da Tailândia. E eu tinha vontade de conhecer, né? Além de assistir o filme de Sessão da Tarde, é muito filme da Sessão da Tarde. Só que minha primeira viagem não foi pra lá. Tudo começou, lógico, com esse desejo de querer viajar, né? Conhecer o mundo, rodar, viver, conhecer novas culturas, viver momentos, experiências, provar de uma culinária diferente. Mas advogando antes, vamos falar, antes da pandemia. Antes da pandemia. Não tinha como. Não tinha como. Não. E aí, tudo começou, eu fiz a minha primeira viagem, né? O pessoal fala, não vou revelar aqui pra vocês a minha idade, porque senão vocês vão saber, mas enfim. A minha primeira viagem internacional, eu já tinha uma certa, era assim, tinha 20 e alguma coisa, pra vocês terem noção. Foi quando eu fiz minha primeira viagem internacional que eu fui para Cancún. Naquela época, foi ali que eu descobri de fato o mercado de milhas aéreas. Porque o gerente do banco, ele me falou, né, que tinha cartão que acumulava pontos, não sei o quê. Eu não sabia, eu fui pesquisar para saber como era que funcionava aquilo ali. Até então, eu não acumulava milhas suficiente, né, não sabia o que eu sei hoje, imagina, 5 anos aí se passaram. Você tá 5 anos já? Já 5 anos nesse mercado, então, desde bem antes da pandemia. Desde 2018. Foi quando eu comecei. E aí eu comecei a colocar em prática o conhecimento. Foi o quê? Nessa primeira viagem que eu fiz, que eu fui pra Cancún, imagine, ó, Cancún, eu vi o pessoal falando, vou pra Cancún, via na televisão. Falando, imagine ir pra Cancún, tá em Cancún, pra mim era... Já tava bom. Já tava bom demais, e ó, eu já fui 2 vezes, imagine. Por aí você tira. Naquela época eu não imaginava isso, sério mesmo, isso aqui não imaginava mesmo. E aí foi que comecei a estudar, pesquisar sobre milhas. Fui ver sobre milhas, comecei a estudar sobre viagem, né? Viajar um todo. Porque a minha intenção era o quê? Poxa, eu queria conhecer o mundo, quero conhecer o mundo até hoje. Não conheço o mundo, faltam muitos países pra poder conhecer. Mas conhece bastante coisa. Já conheço algumas coisas, já deu pra conhecer algumas coisas. E eu queria conhecer, só que aí vem a parte da grana. Que de fato, como eu disse, o pessoal vê a gente hoje, acha que a gente é rico, é milionário. E não é isso. Porque a gente realmente vive, né, coisas que a experiência que o mercado de milhas aéreas nos proporciona, que pra você viver, você teria que ter muita grana, você tem que ter muito dinheiro, tem que ter muita grana. Então, o que foi que eu fiz? Pronto, comecei a estudar sobre o mercado de milhas aéreas. E a primeira coisa que eu coloquei em prática, quando eu comecei a aprender essas coisas, foi fazer um stopover. Muita gente não sabe o que é, mas assim, é você conhecer, imagine, 2 destinos, pagando o preço de um. E olha que loucura, nessa época... Isso, nessa época ninguém falava. Ninguém falava, ninguém falava sobre isso. E olha só que loucura. Como eu estava indo para Cancún, eu estava voando com a American Airlines. Você falou, American Airlines, o hub. Para os Estados Unidos? Os Estados Unidos, eu teria que ir para os Estados Unidos. E eu não tinha visto, não tinha nada. Eu só tinha passagem, comprei a passagem. Mas não tinha nada. Não tinha nada. Eu comprei a passagem. Aí minha namorada falou assim, você tá maluco? Como é que a gente vai... Cara, pensa positivo, vai dar certo. Pensa positivo, vai dar certo. E aí, o que foi que eu fiz? Eu sempre fui uma pessoa de pesquisar muito, né? De correr atrás, pra querer ver como é que fazia. Mas isso vem da sua formação. Sim, tem que também. Sempre estudar. Também, de correr atrás, de ver as coisas. E aí, eu tinha isso, que era o quê? Eu precisava... Eu tinha passagem para Cancún, tinha hospedagem, mas eu precisava descer nos Estados Unidos. Eu precisava chegar lá, eu precisava descer nos Estados Unidos. E eu peguei na volta, onde o povo... Era mais ou menos de 23 horas. Que eu peguei. Na volta de Cancún, desci em Miami, aí fiquei 23 horas em Miami, aí teve perrengue, teve história. Cara, As suas viagens sempre tem tem que ter. Sempre tem alguma coisa. Sempre tem que ter um perrengue. E aí, pronto, o que foi que aconteceu?
Eu aprendi sobre stopover, já foi a primeira coisa. Desci em Miami, fiquei 23 horas mais ou menos em Miami, conheci Miami ali, na época eu aluguei um Mustang, enfim, foi um negócio... Aí falaram, esse advogado é milionário. Esse cara tá milionário. O cara tá andando de Mustang, o cara tá milionário. Imagina, em Miami de Mustang. Muito engraçado Não, o cara isso, foi pra Cancún e Miami. Aí pronto, eu fui lá, fiz o stopover, né, voltei, não tinha visto. Aí eu comecei a fazer o quê? Poxa, eu vou estudar sobre visto americano. Preciso tirar meu visto americano. E aí comecei a pesquisar, comecei a estudar, vi o formulário, 10.160, aprendi tudo lá. Fui lá, preenchi, passo a passo, fiz tudo certinho. Fui com meu namorado, a gente foi pra Recife, a gente foi um bate-volta, a gente foi uma segunda-feira e voltou na própria segunda-feira. Olha só, a gente saiu de Salvador. Para fazer a entrevista no consulado de Recife. Pra poder ir para o consulado. Porque lá era o único lugar que possibilitava vaga. você fazer, tinha vaga, possibilitava você fazer, você ir no consulado e... Eu esqueci o nome do outro Pra lugar. tirar digital e depois já fazer a entrevista. Foto, depois você ir pro consulado. É o único lugar que possibilitava isso. Então eu fiz isso. Fui pra lá e aí a gente aplicou, coloquei, preenchi meu formulário, dava tudo certinho. Deu certo, graças a Deus. O seu e o dela, tudo junto. Tudo certo, foi aprovado. Depois disso, ainda aprovei da minha sogra, meu sogro, amigos também fizeram, orientei o pessoal. Enfim, consegui o visto e fui lá e fiz o meu primeiro stopover, aprendendo sobre o mercado de milhas aéreas. Foi daí que veio essa possibilidade. E eu comecei a pesquisar cada vez mais. Falei, cara, isso aqui tem possibilidades. A gente Tem dinheiro coisa. aqui. Tem dinheiro aqui. Isso aqui tem possibilidade de fazer coisa. Pronto, fiz o meu stopover e daí comecei... Não parei, cara. E aí comecei a viajar,